Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo é mais uma aula aqui do nosso curso de SQL para analistas, é um treinamento totalmente gratuito aqui do canal, então vou pedir só aqui rapidamente no começo do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí e ajude compartilhando para que esse vídeo vá mais longe. Também me siga no Instagram, @Ronavico. E, se possível, vire membro para apoiar a gente financeiramente a continuar trazendo conteúdos de qualidade gratuitos aqui para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa dedicar mais tempo aqui criando conteúdos que vão ajudar você e todos os outros colegas que assistem aqui as nossas aulas, tá bom? Então, muito obrigado a você que é membro e acompanha aqui o canal e ajuda da maneira possível. Valeu mesmo. Vamos continuar então aqui o nosso treinamento. Nessa aula, a gente vai aprender a como usar as cláusulas top, bottom, order by, que são cláusulas para que a gente possa trazer N números de uma consulta SQL. Vamos na prática aqui, vamos aprender na prática rapidamente aqui. Já estou aqui no nosso SSMS, no nosso banco de dados. Novamente, isso aqui é um vídeo de uma série de vídeos, então acompanhe aí onde a gente importa, tá? Vou deixando sempre num card aqui em cima as aulas importantes, mas a gente importou esse banco de dados localmente, também temos esse banco de dados na nuvem, só lembrando aí para quem chegou agora, tá bom? Bom, a gente tem aqui uma tabela chamada Sales LT Product, e na aula passada a gente aprendeu como dar select com where, com condições and, or, not, aprendemos muita coisa bacana aí na aula passada. E agora, para complementar o nosso select aqui, nós queremos, por exemplo, eu quero pegar, galera, quais são, por exemplo, os 10 produtos mais caros que eu tenho aqui nesse Sales LT Product, que a gente percebe aqui que é uma tabela de produtos que tem ali o seu preço padrão e o seu preço, né, listado. Temos também, né, o peso aqui, o tamanho, que a gente podia também querer, né? Por exemplo, eu quero trazer quais são os 5 maiores produtos, os 5 produtos com o size maior, ou os 5 produtos que tem o peso maior, ou o maior valor. Então isso é muito comum em um relatório, e a gente tem que saber trazer isso em um select, tá bom? Então como que eu faço? Primeira coisa que eu posso fazer aqui, ensinando para vocês, né, o select a gente já sabe, eu posso colocar as colunas e tudo mais, né? Mas o que eu posso fazer, galera, é usar o top. O top no nosso select, o que que ele faz? Ele vai trazer os top N rows. Como assim? Quando eu escrever 100 aqui, ele vai limitar a 100 linhas. Então, ó, o total de linhas dessa tabela é 295. Quando eu rodar novamente, ele vai pegar apenas 100 linhas. Então, eu posso limitar quantas linhas eu quero trazer daquele select. Se eu colocar, por exemplo, top 1, olha que interessante, ele trouxe apenas uma linha, ou seja, a primeira linha desse select. É como se ele reproduzisse essa busca, quando ele encontra a primeira linha, ele já vai trazer pra gente. Bom, pode ser que não faça sentido, né, falar assim, eu quero trazer a primeira linha, né, da tabela, mas agora a gente vai aprender a segunda cláusula que a gente citou aqui no começo do vídeo, que é o order by. Por quê? O order by, ó, vou tirar aqui, tá, o top 1 para trazer a tabela toda, e vamos entrar aqui nesse select, melhorando aqui a indentação, que eu falei que é um dos ensinamentos mais importantes, né, select all from Sales LT Product. Vamos dar um alias aqui, um apelido para essa tabela, então as P, vamos chamar de P aqui, e vamos colocar, né, P.asterisco, ou seja, todas as colunas da tabela Sales Product, ou seja, P asterisco, eu tô falando que P significa que é essa tabela, tá? Sempre relembrando para quem tá chegando agora, também temos as outras aulas do canal. E aí eu posso vir aqui e entrar com order by e colocar por qual coluna dessa tabela eu quero ordenar. E aí eu posso colocar o P ponto, é por isso que a gente dá o alias, tá? O P, por quê? Porque agora quando eu coloco o ponto, olha como fica fácil para mim achar a standard cost, ó. ST, ele traz ali para mim, pronto. Eu vou ordenar pela coluna standard cost. Se eu rodo essa query, se eu rodo essa consulta desse jeito aqui, é como se eu estivesse escrevendo o que eu quero de forma ascending, ou seja, crescente, tá? Então, se eu não colocar nada, é a mesma coisa de falar que eu quero que seja pela coluna tal, de forma ascending, crescente, tá? Então, se eu der esse F5 aqui, percebam que nós temos, então, agora as linhas de forma ascending, né, crescente, usando essa coluna, do menor para o maior. Se eu quiser, eu posso, né, falar que eu quero
decrescente, usando descending, desk, ask e desk, tá, galera? Então, se eu colocar desk, ele vai inverter. Em vez de ele fazer do menor para o maior, agora temos do maior para o menor. Tá vendo? Então, dessa maneira, eu acho que fica claro se eu quero, por exemplo, quais são os 10 maiores standard costs que eu tenho. Eu posso vir, select P asterisco e colocar antes aqui, ó, eu quero pegar o top 10. Quais são os 10 maiores standard costs? E vou dar o F5, nós vamos ver então que esses são as linhas, né, dos 10 maiores, porque ele vai ordenou e depois vai fazer o top 10. Então o order by acontece primeiro e depois ele executa o top 10, como se eu pegasse toda a consulta e depois fizesse o top 10, como se você fizesse no Excel, né? Você vai lá, filtra, classifica e aí pega quantas linhas você quiser, tá bom? Então, se eu quiser pegar as 10 primeiras linhas, basta eu usar o ascending, né? Ask, crescente, pronto, as 10 primeiras linhas, ou seja, os 10 menores são esses daqui. Se eu quiser o final, eu inverto o order by, né? Eu coloco aqui desk, e aí ele vai pegar, então, os 10 maiores. Então, basta eu olhar ou do maior para o menor, ou do menor para o maior, e aí eu vou ter os 10 maiores ou os 10 menores usando o top aqui. Mas, para, né, finalizar a aula e deixar mais completa essa aula aqui, eu posso, né, galera, ordenar por mais de uma coluna. Como assim? Bom, eu tenho aqui alguns produtos que estão com o mesmo preço, mas o peso deles é diferente. E se eu quisesse manter a ordem também pelo peso, ou seja, né, usar duas colunas, eu quero que coloque o standard cost do maior para o menor, e o weight eu quero que seja do menor para o maior, ou seja, era para ser esse aqui o número 1, concorda? E depois esse o número 2, esse o número 3 e esse o número 4. Eu quero ordenar esse do maior para o menor e aquele outro do menor para o maior. Basta eu escrever isso. Então, ordene esta coluna descending, decrescente, e ordene a coluna weight ascending, tá? Weight é uma palavrinha reservada, né, ali, então vamos colocar dessa maneira aqui. Beleza. Agora, quando eu rodar esse select, perceba que ele ordenou essa aqui primeiro, né? Então ele vai fazer essa ordenação primeiro e depois a outra, né? Então ele faz primeiro essa, ele ordena tudo decrescente, descending, e depois o p.weight ascending. E agora sim, ó, esse aqui então está do menor para o maior, e esse aqui, obviamente, né, está do maior para o menor. Ele faz primeiro esse, faz primeiro aqui, ó, esse aqui, e depois faz esse outro aqui. Beleza? Então você pode colocar múltiplas colunas para que você consiga ordenar da maneira que seja preciso aí, tá? Outra coisa, tá, galera? A mais aqui nessa aula é que a gente viu na aula passada, a gente não explorou tanto, o distinct, lembra? Se eu tirar aqui o P asterisco e trazer, por exemplo, só o standard cost, ó, só o standard cost, eu tenho aqui essas colunas, tá vendo? E aí, se eu usar a palavra distinct aqui, ele vai listar os top, o distinct tem que vir antes, tá? Ele vai listar distintamente os valores. Então, olha só o que vai acontecer. Ele deu um erro porque não temos peso mais na consulta distinct, mas olha só, agora eu vou rodar o seguinte. Selecione distintamente, ou seja, sem repetir valores, os 10 standard cost, ordenando o standard cost de forma decrescente, do maior para o menor. Quando eu rodar isso aqui, eu vou ter 10 linhas distintas, ou seja, os 10 valores, né? Os 10 maiores valores aqui para mim de forma descending, do maior para o menor. Então, se eu quiser, né, numa tabela com valores repetidos, eu poderia usar o distinct aqui para listar distintamente esses valores. Então, o que acontece? Primeiro ele faz o distinct e depois ele faz o top 10 order by. Tá vendo? Então, primeiro ele tira os valores distintos da tabela, depois ele ordena e depois ele vai e faz o top 10, trazendo então os 10 maiores valores aqui pra gente, tá? Então isso aqui ficou mais um bônus, a gente vai explorar um pouco mais o distinct em outros casos aqui, mas eu acho que o ensinamento dessa aula maior era você entender como usar o top 10, o order
buy para poder extrair os 10 maiores, os 10 menores e assim por diante. Fechou? Então eu vou terminar essa aula aqui para separar as aulas em temas, né, para que você possa achar futuramente de novo aquela aula, pô, eu quero rever aquela aula, e também quem estiver buscando, né, no YouTube, caia nessa aula aqui, que é uma forma da gente atingir mais pessoas. Meu amigo, conto com a sua força aí, pelo seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e ajude a compartilhar para que a gente possa ir mais longe. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra ameixa no meio dos seus comentários, então comenta seu feedback e deixa a palavra ameixa para eu saber que você realmente assistiu até o final. Eu só respondo quem assiste até o final, porque tem muita gente que entra no vídeo, deixa uma dúvida aleatória achando que eu vou responder, e eu só respondo você que é inscrito raiz aqui e acompanha o canal. Fechou? Então muito obrigado a você que assistiu até aqui, me siga no Instagram, @ronavico, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.